aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para mais um episódio do Parlatório, nossa resenha de livros. E, bom, acho que vocês têm percebido, eu tenho tentado trazer livros de temas diferentes, né? Então um livro de história, um livro de economia, um livro mais político, dentro das áreas que eu tenho lido e estudo, e enfim, né? Algumas coisas como filosofia, etc., fica mais difícil porque não é tanto minha área, não tenho tanta facilidade, etc. Mas a gente tenta trazer o que a gente já leu aí, ou o que a gente está lendo. Aqui é tanta coisa diferente que a leitura acaba, o desenvolvimento acaba sendo meio lento. Então, hoje eu estou trazendo um livro diferente, né, uma temática aí meio diferente para vocês. O livro de hoje chama-se O Novo Rosto da Missão, do Luiz Longini Neto. Esse livro aqui é um livro que, enfim, é um livro protestante, de teologia, de alguma maneira. Ele é meio histórico também, mistura elementos históricos aí, analíticos, com também uma questão mais teológica. E o nome completo do livro é O Novo Rosto da Missão, os movimentos ecumênico e evangelical no protestantismo latino-americano. Então, qual é a abordagem aqui do Luiz Longini Neto? A abordagem dele dentro desse livro é explicar o processo pelo qual se formou a consciência cristã protestante, por assim dizer, no continente latino-americano, especificamente na questão missiológica, de missão. E por que missão? Né? Missão, às vezes se você é evangélico, você ouve falar missão, você imagina que é o sujeito que sai daqui e vai para outro país levar o evangelho, né, de alguma maneira para a pessoa que está lá. Mas aqui a gente está tratando de teologia da missão integral. É uma outra perspectiva. A teologia da missão integral, ela não é a mesma coisa da teologia da libertação, ela é diferente, embora os aspectos analíticos a respeito da sociedade, da economia, da própria evangelização, que aí vai acontecer na localidade ali, na cidade, na favela, enfim, embora nesses aspectos haja sim muita semelhança, apesar de muita gente falar que não, que a teologia da missão integral é uma coisa, a teologia da libertação é outra, ambas estão dentro de um escopo histórico, onde a América, que tenta trabalhar essa questão de evangelização voltada para uma perspectiva histórica, né, específica na América Latina, e isso aconteceu ali por volta dos anos 60, né, um processo, como ele vai mostrar aqui nesse livro, é um processo histórico. Aqui ele traz a abordagem de vários congressos, etc., coisas que aconteceram ao longo dos anos, até desembocar nessa década de 60, e qual era o contexto da América Latina nessa década de 60, nesse período onde essas teologias aqui, né, que aqui ele vai tratar mais especificamente, ele vai entrar um pouco na teologia da libertação, na missão integral, às vezes não com esses nomes, mas em conceitos que formaram isso mais posteriormente, um pouco depois. Mas era um contexto, qual era o contexto da América Latina nessa época? Da América do Sul, vamos dizer assim, né? América Latina como um todo, mas aqui é uma perspectiva mais voltada aqui para a América do Sul, os países são maiores, etc., principalmente Brasil, né? Principalmente o Brasil, nesse livro aqui, claro. A ideia aqui, o que acontecia na América Latina nesse período, era o período das chamadas ditaduras militares, onde o marxismo estava muito aflorado, muita gente pegando em armas, né, militantes de esquerda, marxistas, trotskistas, etc., estavam pegando em armas, e você tinha governos militares fazendo uma espécie de contenção desses movimentos. Então aqui no Brasil, por exemplo, você tem atentado terrorista, que deixou pessoas em aeroporto, enfim, em outros lugares, que deixaram civis mutilados, mortos. Você tem sequestro de embaixador, tudo isso que a gente está meio que, de um tempo para cá, pelo menos, acostumado
a ouvir, a ver, né? As figuras importantes como a Dilma Rousseff, José Dirceu, José Serra, José Aníbal, entre outros que hoje são políticos, fizeram parte dessas guerrilhas armadas. E dentro desse contexto, houve uma atuação cristã, né, tanto evangélica como católica, nesse caso principalmente católica, de trabalho, de missão, que pretendia trazer uma abordagem crítica a respeito das coisas. Só que essa abordagem crítica a respeito das coisas que estavam acontecendo e da situação dos oprimidos, dos mais fracos, a questão de justiça social, etc., ela vem carregada, ela vem a reboque de uma questão ideológica, claro. Né? Existia a Guerra Fria nessa época, você tinha influência dos Estados Unidos influenciando uma parte da política do mundo, a União Soviética outra parte, né? E isso tem relação, inclusive, com um livro que a gente já tratou aqui, né? O livro A Sombra do Kremlin, do Orlando Loureiro, jornalista. E vai ter um outro que a gente vai trazer que chama-se O Retrato, do Oswaldo Peral, que, se não me engano, também é jornalista, não tenho certeza. Qual é o contexto de todas essas obras? O contexto de todas essas obras é a Guerra Fria, é a influência da União Soviética versus a influência dos Estados Unidos, etc. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Até agora tratando tão pouco do livro especificamente. Porque é para você entender o contexto que vai formar as visões teológicas na segunda metade do século XX, né? Dos anos 50 para frente. E aqui nesse livro, Luiz Longini, ele remonta os primeiros conselhos ecumênicos, alguns só evangélicos, alguns ecumênicos, que aí vai englobar católicos e evangélicos, apesar de todos serem cristãos. Você tem essa questão, quando se trata de ecumenismo, nesse sentido aqui, dessas teologias, você não está tratando de ecumenismo ou religiões diferentes. Você está tratando de uma mesma religião, que é o cristianismo, só que com as suas perspectivas teológicas principais, doutrinárias principais, que é o protestantismo e o catolicismo, unidas ali por um outro objetivo maior, digamos assim. Isso vai ser o ecumenismo. Né? A teologia da libertação, por exemplo, ela começa no meio protestante, e aí, através dos movimentos ecumênicos, ela chega na Igreja Católica e lá ganha mais força. Né? É uma coisa que pouca gente sabe, mas ela começa especialmente no seio protestante. Depois ela ganha força entre padres, freires, monges, etc., e vai para dentro da Igreja Católica, e lá ela se instala e se desenvolve muito mais. Né? Mas nesse livro ele vai trazer essa questão, né? Como foi o desenvolvimento de entidades evangelicais, que aqui são protestantes, evangélicas, que começaram a propor uma outra abordagem missiológica, por assim dizer, de missão, mas é essa missão pastoral. Né? Uma das coisas que ele traz aqui nesse livro é justamente isso. Por conta dessa impregnação do marxismo dentro do movimento ecumênico, que é a teologia da libertação, ela usa a lente marxista para fazer a análise social e aí sim entrar com a teologia, né, explicando aqui bem resumidamente, bem por cima, eles passam a usar não a nomenclatura pastoral, que era usada pela teologia da libertação pelos ecumênicos, né, que aqui ele não vai tratar muito como teologia da libertação, vai tratar como ecumênicos, e adota a linguagem, a palavra missional, ou missão, né, missional não, mas missão, que é a mesma coisa do pastoral, né, essa forma de você abordar a evangelização por outros meios, né, e quebrar, e aí está uma das coisas aqui especiais, digamos assim, na missão integral que pouca gente conhece, quebrar uma tradição protestante, que aqui eles vão tratar como imperialista, a missão integral como um todo, né, a teologia da libertação também vão tratar como imperialista, a influência de missão vinda principalmente dos Estados Unidos. O protestantismo no Brasil ele é muito influenciado pelos Estados Unidos, de várias formas, tanto a forma mais antiga, conservadora, como chegou aqui, como a forma pentecostalizada, muita coisa que a gente vê pentecostais fazendo, renovação carismática, etc., no meio protestante, vem dos Estados Unidos. Não digo que é copiado de lá, basicamente copiado de lá.
Então, aqui, ele trata esse aspecto histórico de rompimento, né? Quando acontece aqui o rompimento com essa forma tradicionalista, conservadora, que são termos que ele vai usar aqui, né, imperialista, se não me engano, que vem dos Estados Unidos. E uma das críticas da teologia da libertação e da teologia da missão integral é justamente isso, é você fazer uma teologia com o olhar da América Latina, da América. E aí, qual é a questão? A pobreza, a justiça social, não sei o quê. Só que, através desses termos e dessas ideias, entra a questão ideológica. Claro, o marxismo se instala nisso e vai junto, vai a reboque, né? Então, muitos aqui, por exemplo, Orlando Costas é citado aqui nesse livro, é um teólogo profundamente influenciado por ideias mais à esquerda, de revolução como uma forma de praticar a justiça social. Ele trata aqui no livro, inclusive, aqui vai se falar do que o Orlando Costas se baseou em algumas coisas no reverendo Emílio Castro, metodista, que chefiou o Conselho Mundial de Igrejas, que também é um órgão ecumênico, que também foi usado para propagar essas ideias teológicas aqui, né, digamos assim, mais à esquerda, que é a teologia da missão integral, a teologia da libertação, e outras, que existem outras, né, teologia da revolução, teologia mais para frente feminista, teologia negra, etc. Mas aqui, nessa época, era mais essas teologias mais à esquerda, e depois vieram a ser missão integral, a teologia da libertação. Orlando Costas, ele foi influenciado, né, teve contato com o Emílio Castro, que foi um bispo que chefiou o Conselho Mundial de Igrejas, que é um órgão ecumênico, se não me engano, era até ligado à ONU, e que em alguns outros livros, como o do Yomihai Pacepa, no Informação, está escrito lá que foi uma pessoa manobrada pela KGB para estar no Conselho Mundial de Igrejas, justamente para influenciar esse órgão à esquerda, trazer as ideias marxistas, revolucionárias para dentro desse órgão, e, por consequência, para dentro das igrejas, das lideranças de convenção, metodista, presbiteriana, batista, etc., anglicanas, que faziam parte desse conselho, né? Então, assim, de uma maneira geral, é isso que o livro vem abordar, é isso que o livro vem trazer para o leitor, essa construção histórica de vários movimentos evangélicos, né, cristãos, que protestantes, no caso, esse livro vai tratar dessa questão mais protestante, que desenharam as formas de abordagem teológica, de novas formas de missão, especialmente para a América Latina. Né? Então, o novo rosto da missão é o quê? É essa missão pastoral, essa evangelização pastoral que é abordada aí basicamente pela teologia da missão integral, pela teologia da libertação. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado. É um resumo bem rápido, não dá para tratar, o livro tem 200 e poucas páginas, não dá para falar muito dele, mas basicamente o que você vai ver aqui é isso, e mais algumas outras informações, né? Pacto de Lausanne, CLAD 1, CLAD 2, CLAD 3, um pouquinho de Concílio do Vaticano, né? E essas informações aí especiais, principalmente para quem está estudando missão integral. Né? O cara fala, missão integral é uma coisa, né? Você fazer a missão é uma coisa, a teologia da libertação é outra. Não, mas aqui ele fala que a pastoral e a missão são a mesma coisa. Né? Então são informações assim, detalhes, né? Orlando Costas, Emílio Castro, René Padilha, Samuel Escobar, todas as pessoas ali que estiveram envolvidas com isso, e através de outros livros você sabe que tem um dedinho ali de marxismo ou de União Soviética, porque na época estava ali forte, né, pujante ainda. Então, assim, pequenos detalhes que enriquecem muito aí o estudo de quem está mergulhado na missão integral, principalmente para desvendar aí toda a parte revolucionária, esquerdista, progressista que há por trás da missão integral, porque há sim, né, por mais que muita gente negue. Tá? Não é tão acentuado o marxismo como é na teologia da libertação, mas há. Né, as pessoas que estiveram envolvidas com isso eram mais à esquerda, estiveram mais alinhadas, vou dizer que eram marxistas, mas estavam alinhadas com ideias e pensamentos mais à esquerda, no mínimo mais à esquerda, se não marxistas, mais à esquerda. Beleza, pessoal? Então, rapidinho, é isso que trata esse livro aqui, O Novo Rosto da Missão, do Luiz Longini Neto, tá? Os movimentos ecumênico e evangelical no protestantismo latino-americano.
Espero ter ajudado. Se você puder, curte, compartilha nosso vídeo, tá certo? É muito importante pra gente. E até a próxima.